sair de novo um pouco do futebol, que a gente tem que costurar, né? Vamos lá. Tem algumas questões que a gente não pode sair daqui sem falar. A gente já falou um pouco sobre essa relação do Flamengo, da diretoria do Flamengo com o presidente da República, em torno ali do Planalto, né? Com os governos, na verdade. E vocês, é verdade que vocês são chamados de Flapsol? Algo verdade. Assim? Não, Como é que surgiu isso? Por quê? Tem algum fundo de verdade? Não, hoje em dia a gente vive um ambiente de muita conflagração, né, nas redes sociais, de um modo geral, não na sociedade de um modo geral, né? E nesse ambiente conflagrado vale muito mais você atacar o outro lado, né? E esse é um ataque que nos faz, assim, nós somos a Flapsol e tal. Por que nós somos a Flapsol? Em primeiro lugar, eu nunca fui do PSOL e nem sou, né? E nem sou filiado a nenhum partido político. Seria até curioso, com a atividade profissional que eu tenho, eu que sou um advogado, sócio de um escritório internacional, que trabalho para grandes empresas, né, que trabalham, enfim, dentro da lógica do mercado globalizado, seria surreal, né, que eu fosse comunista, seja lá o que for, né? Mas hoje em dia você defender valores que estavam consolidados na civilização, você defender valores assim, defender a democracia, né, defender a tolerância, defender a diversidade, defender a inclusão, defender as minorias, tudo isso é entendido como um ato revolucionário. Bom, se isso é revolucionário, eu me orgulho de ser revolucionário, porque eu tenho muito orgulho de defender os valores consolidados da civilização ocidental. Agora, nós não somos a Flapsol, né? Muito pelo contrário. Da chapa de vocês, tem gente de partidos diversos. Tem gente de todos os partidos, tem eleitores, inclusive, de todos os candidatos, né? Sim, mas porque a gente não quer de forma nenhuma, isso foi boa a tua pergunta, porque eu quero deixar isso claro. A gente não quer transformar o Flamengo num espaço da política convencional, da política tradicional. Muito pelo contrário, o Flamengo jamais o Flamengo esteve envolvido com essas coisas. E olha, o Flamengo teve, na sua história recente, 2 presidentes que acumularam a função de presidente do clube com suas funções de mandatos parlamentares, que foi o Márcio Braga, o grande presidente Márcio Braga, né? O maior presidente da história contemporânea do Flamengo, e a Patrícia Amorim, que exerceu a presidência do Flamengo em paralelo ao seu mandato de vereadora. Então, nem nessa época a gente tinha uma situação de um clube tão de joelhos a um projeto político. Porque o Flamengo está de joelhos a um projeto político. Como eu disse... Mas isso é por ideologia, é por interesse? Como é que a gente pode analisar? Eu acho... A gente nota que o Flamengo é um grande aliado do governo, ponto. Sim. O Flamengo, a diretoria, né? A diretoria, não o Flamengo. Isso, a maioria dos rubro-negros, assim como a maioria dos brasileiros, não é aliada do governo, né? O governo tem algo como... Mas por que a diretoria é tão aliada do governo? É por interesse político, ideológico? Eu não consigo, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que tem pessoas ali, de fato, com ideologia muito conservadora, e pessoas importantes, que têm, inclusive, talvez interesses outros além do Flamengo, né? Não sei dizer se é o caso ou não, mas a gente escuta dizer que, enfim, pessoas ali receberam convites para cargos do governo, seja lá o que for, né? Mas, independentemente da motivação, o que me importa nesse caso é a consequência prática. O Flamengo é a ponta de lança do bolsonarismo no segmento esportivo, né? E isso é uma mancha na história do clube. Não porque é o Bolsonaro, mas porque o Flamengo não pode ser um instrumento de um projeto político único. Não pode, seja ele qual for. Da mesma forma que eu criticava a vinculação do Corinthians ao presidente Lula, eu critico a vinculação do Flamengo ao presidente Bolsonaro. E é missão dos dirigentes do Flamengo manter isso a salvo, porque ainda que eles sejam bolsonaristas, e aparentemente tudo leva a crer que são bolsonaristas raiz, bolsonaristas, né, ferrenhos. Para continuar bolsonarista em novembro de 2021 tem que ser raiz. Tem que ser raiz, né? Ainda que eles sejam efetivamente bolsonaristas, eles precisam entender que eles estão à frente de uma nação. A nação rubro-negra não é bolsonarista, ou não é petista, ou não é psolista, ou seja lá o que for. A nação rubro-negra é flamenguista. Eu adoro essa palavra flamenguista, sabe? Vou fazer um parênteses aqui, porque ela não é muito bem vista pelos mais antigos, mas eu adoro dizer flamenguista. Então, a nação rubro-negra, ela é flamenguista. Então, o Flamengo não pode, da mesma forma que o Flamengo não pode estar vinculado como o Corinthians estava na época do Lula, o Flamengo não pode ser
não pode ser a identificação plena do bolsonarismo, que é o que o Flamengo é hoje. Então, quando as pessoas dizem que a gente é a Flapsol, não é porque a gente quer levar o PSOL para lá, porque volto a dizer, né? Eu nunca na minha vida votei no PSOL. Mas, e não sou filiado ao PSOL, eu não sou filiado a nenhum partido político, nem a Cláudia é filiada, ninguém da nossa chapa, pelo menos nos cargos principais, é filiado a qualquer partido político. Não porque a gente, enfim, queira transformar o Flamengo num outro projeto político diferente. Não, a gente quer tirar esse componente político da eleição do Flamengo. Até porque o clube tem que se relacionar quando puxa muito para um lado, fica complicado as relações com outros, com a oposição. O clube tem que se relacionar institucionalmente. As relações têm que ser institucionais e o presidente do Flamengo é o presidente de uma nação. É o presidente de uma nação. Então ele tem que se relacionar com o presidente da nação brasileira nessas condições, tendo consciência do que ele representa. Ele não é presidente do clube de associados do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo só. Ele é presidente de todo esse sentimento disperso que conforma a nação rubro-negra. E ao se submeter de forma tão explícita a um projeto político, ele compromete demais a imagem do Flamengo. E é por isso que é contra isso que a gente luta.